No programa de hoje, Caminho do Sucesso, nós vamos nesse podcast tratar da reforma tributária e vamos abordar o episódio 9. Nesse episódio, nós vamos abordar, primeiro, a questão da sujeição passiva, a seguir, da responsabilidade solidária do IBS e da CBS. O terceiro item da sujeição passiva, na remessa passiva internacional de bens materiais. No quarto, do pagamento do IBS e CBS da não cumulatividade. No quinto item, vamos ter dos regimes aduaneiros especiais e também do regime de trânsito. No sexto, vamos abordar dos regimes de depósito. No sétimo item, vamos abordar regime de permanência temporária e também dos registros de aperfeiçoamento no item 8. No item 9, vamos abordar o regime aduaneiro especial aplicável no setor de petróleo e gás, também chamado de Repetro. Vamos então, inicialmente, abordar o item 1, que é a sujeição passiva. Nós consideramos contribuinte do IBS e da CBS na importação de bens materiais, primeiro, o importador que assim for considerado, qualquer pessoa que promova a entrada de bens materiais de procedência estrangeira no território nacional. E, em segundo lugar, o adquirente de mercadoria entrepostada. No parágrafo único que trata desse tema da sujeição passiva, nós temos que, na hipótese de a entrada de bens de procedência estrangeira no território nacional, se ocorrer sob a modalidade de importação por conta e ordem de terceiro, o importador a que se refere o inciso 1 do caput é o adquirente, ou seja, muitas vezes ocorre que uma empresa, ele por não querer se expor, montar o seu cadastro, ele coloca um intermediário, na verdade, para fazer essa entrada, essa importação por conta e ordem. Ou seja, este por conta e ordem é o que vai financiar a importação. Mas aquele que vai trazer a mercadoria é outro. Então, neste caso, diz que o importador que se refere a esse inciso aí, 1, que é a importadora assim considerada qualquer pessoa, é considerado o adquirente, ou seja, aquele que forneceu o dinheiro para o pagamento daquela mercadoria. Isto aí é o que chama-se importação por conta e ordem de terceiros. Da sujeição passiva, ainda nós temos sobre a responsabilidade do IBS, questão de quem que são os responsáveis pelo imposto. Muitas vezes, o responsável não é o próprio importador. Ele acaba ficando responsável de acordo com algumas circunstâncias que ocorrem. Então, vamos lá. São responsáveis. Número 1, o transportador em relação aos bens procedentes do exterior ou sob controle aduaneiro, que transportar, quando constatado o extravio, até a conclusão da descarga dos bens no local ou recinto alfandegado. Isto porque muitas vezes a mercadoria chega e não é identificado quem é o proprietário, quem é que importou, quem é que fez o fechamento cambial e assim em diante. Então, neste caso, o fisco, ele atribui ao transportador. Quem transportou a mercadoria? Quem é que está com a mercadoria? Nesse caso, eles vão considerar o transportador responsável, no caso, inclusive, pelo pagamento dos tributos. Número 2, o depositário. O depositário é aquele que ele está responsável de fazer a vigilância, fazer a guarda, fazer a proteção, fazer com que essa mercadoria fique na sua mão como depositário.
Aí o depositário, em relação aos bens procedentes do exterior, que se encontram sob controle aduaneiro e sob sua custódia, quando constatado o extravio após a conclusão da descarga no local ou recinto alfandegado. Vamos imaginar com a mercadoria, ele constata que foi extraviado. Aí há uma discussão sobre responsabilidade, quem vai pagar o imposto, quem é que importou e etc. No caso, o fisco, ou ele apreende essa mercadoria, ou ele deixa alguém como depositário. Esse depositário que aceitasse o depositário dessa mercadoria, ele também é que será responsável pelo imposto, seja lá o que acontecer sobre esse assunto. Continuando. Terceiro, o beneficiário de regime aduaneiro especial que não tenha promovido a entrada dos bens estrangeiros em território nacional. O beneficiário, na verdade, é aquele que vai se beneficiar, vai receber essa mercadoria. Então, nesse caso também, ele está se beneficiando, a mercadoria vai parar na mão dele, para o uso dele. É diferente do depositário. O depositário está sob guarda dele, custódia. O beneficiário, ele vai receber a mercadoria para o uso dele, para o consumo, ou enfim, para ele dar sequência à operação. Então, no caso, também o beneficiário desse regime, ele acaba sendo também o sujeito passivo. O sujeito passivo é aquele que vai responder pelo tributo. Quarto, o beneficiário que der causa ao descumprimento de aplicação de regime aduaneiro suspensivo destinado à industrialização para exportação, no caso de admissão de mercadoria no regime por outro beneficiário, mediante sua anuência com vistas à execução de etapa da cadeia industrial do produto a ser exportado. Muitas vezes, o beneficiário ele acaba dando aso ao descumprimento nesse regime aduaneiro que suspendeu o pagamento do imposto provisoriamente, porque essa mercadoria é matéria-prima que vai ser usada para ser industrializado. Mas no caso, independente do que ocorrer, esse beneficiário que der causa a esse extravio e também a esse problema da mercadoria e como matéria-prima para industrialização, ele acaba dentro da cadeia ficando responsável pelo pagamento do tributo. Vamos agora verificar aqui uma outra questão que não é já do responsável, e sim responsável mais solidário. Um é responsável direto, agora o outro é responsável solidário, que a solidariedade é quando alguém tem qualquer tipo de ligação sobre aquela questão. Então, são responsáveis solidários. A pessoa que registra em seu nome a declaração de importação de bens de procedência estrangeira adquirida no exterior por uma outra pessoa. Quer dizer, alguém importou, mas ele assumiu o lugar do outro e registrou no seu nome. Segundo, o encomendante pré-determinado, que adquire bens de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. Terceiro, o representante no país do transportador estrangeiro. O quarto caso de solidariedade, o expedidor, o operador de transporte multimodal ou qualquer subcontratado para a realização do transporte multimodal. Como sabemos, na atividade de transporte multimodal, é juntado, vamos dizer assim, vários tipos de operações de transporte e de logística. Então, veja bem, um determinado produto está chegando do exterior e aí chega no porto. Lá do porto é descarregado e é transportado, por exemplo, por caminhão. Daí a pouco esse caminhão vai até a beira de uma região fluvial, onde tem o rio. Aí lá pega e daquele rio vai pegar uma barca que vai transportar.
Depois essa barcaça leva até um lugar onde tem, por exemplo, transporte de trem. Então isso chama-se multimodal. São várias formas de transporte. Então veja bem, quem é o expedidor? Tem alguém que expediu essa operação multimodal. Então esse expedidor desse transporte multimodal que ele contratou 3 tipos de transporte diverso até a mercadoria chegar ao destino final, ele será o responsável solidário pelo pagamento do imposto. Quinto, o tomador de serviço ou contratante de afretamento de embarcação ou aeronave em contrato internacional em relação aos bens admitidos também em regime aduaneiro especial por terceiro também será responsável solidário. Ainda os contribuintes responsáveis e os solidários devem se inscrever para o cumprimento das obrigações ao imposto de bem e serviço e à contribuição de bem e serviço sobre importação nos termos do regulamento. Também nós temos que ainda falar da sujeição passiva na remessa passiva internacional de bens materiais, quando na remessa internacional, em que não seja aplicado o regime de tributação comum de importação, é contribuinte do IBS e é contribuinte da CBS e é obrigado a se inscrever no regime regular do IBS e do CBS. O fornecedor dos bens materiais de procedência estrangeira, ainda que for residente ou domiciliado no exterior. Também temos que entender que na plataforma digital, ainda que domiciliado no exterior, é responsável pelo pagamento do IBS e da CBS, relativo aos bens materiais, objeto de remessa internacional, cuja operação tenha sido realizada por seu intermédio. Ainda temos que o contribuinte do IBS e da CBS, o destinatário da remessa internacional que foi indicado pelo respectivo remetente desta mercadoria, quando os bens materiais forem remetidos ao país por uma pessoa física sem intermediação de plataforma digital, então também será o responsável pelo pagamento como sujeito passivo. Nas hipóteses anteriores que nós vimos, o destinatário de remessa internacional é solidariamente responsável pelo pagamento do IBS e da CBS relativo aos bens materiais, objetos de remessa internacional, no caso em que o fornecedor, primeiro, for residente ou domiciliado no exterior e não esteja inscrito no cadastro para IBS e CBS. Segundo, quando os tributos não tenham sido pagos pelo contribuinte residente ou domiciliado no exterior, ainda que inscrito ou por plataforma digital. Do pagamento do IBS e da CBS. O IBS e a CBS, devidos à importação de bens materiais, deverão ser pagos até a entrega dos bens submetidos a despacho aduaneiro para consumo, ainda que esta ocorra antes da liberação dos bens pela autoridade da aduana. O parágrafo 1º dessa norma fala que o sujeito passivo poderá optar por antecipar o pagamento do IBS e da CBS para o momento do registro da declaração de importação. Parágrafo 2º. Eventual diferença de tributos que pode ser gerado pela antecipação do pagamento será cobrada do sujeito passivo na data de ocorrência do fato gerador para efeitos de cálculo do IBS e da CBS, sem a incidência de acréscimos moratória. O parágrafo 3º desse tema do pagamento dos tributos IBS e CBS diz que o regulamento poderá estabelecer ainda hipótese em que o pagamento do IBS e da CBS
possa ocorrer no momento posterior ao definido no caput, para o sujeito passivo que forem certificados no Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado, estabelecido na forma da legislação específica. O parágrafo 4º diz que o pagamento do IBS e da CBS é condição para a entrega dos bens, observado o disposto que nós falamos no parágrafo 3º que acabamos de ver. Do pagamento ainda do IBS e CBS, nós temos que, independentemente dos sujeitos passivos a que se refere os artigos 67 a 69, de ser inscrito ou obrigado a se inscrever no regime regular do IBS e da CBS, independentemente da finalidade dos bens importados. No artigo 67 a 69, ele fala de que as empresas que importam e trabalham com o mercado de comércio exterior têm que ser cadastrados e registrados. O que quer dizer aqui que eles devem ser inscritos. Mas se, independentemente disso, ele tem que ser inscrito, mas e se ele não se inscrever? Também ele está devendo o tributo. O item 3. Ainda que os bens importados tenham sido objeto de penalidade de perdimento, se aplicada após sua liberação pela autoridade aduaneira, também é devido o pagamento desse tributo. Também temos que, no parágrafo único, as diferenças percentuais de bens a granel que, por sua natureza ou condição de manuseio, esteja sujeito a uma quebra, um decréscimo ou acréscimo, apurado pelas autoridades aduaneiras, não serão considerados para efeito de exigência do IBS e da CBS, até um certo limite. Isso significa que, na verdade, o governo tem a competência de emitir uma espécie de uma tabela, uma espécie assim de quanto que poderia ter de acréscimo e quanto poderia ter de decréscimo em relação ao produto em granel que está chegando. Então vamos dizer que o produto esteja chegando a granel por tonelada, por metro cúbico e assim diante. Se ultrapassar um limite estabelecido que até tanto por cento é considerado uma reserva técnica, aí o que esse item 3 e parágrafo único está dizendo é que não será cobrada essa diferença. Mas vamos imaginar que a norma do governo sobre importação diga que se ultrapassar, digamos aí, 2%, aí será considerado como uma tolerância. Aí se acontecer de passar 1%, 1,5%, não será cobrado nada. Mas se entrar 5% a mais, na hora de apurar o valor exato daquele produto, aí será cobrado exatamente os 5% que ultrapassou. Aí não será dado a tolerância, será cobrado exatamente o que ultrapassou. Continuando. Quando estiverem sujeitos ao regime regular do IBS e da CBS, os contribuintes adquirindo bens tributados pelo regime de remessa internacional poderão apropriar e utilizar os créditos correspondentes aos valores do IBS e da CBS efetivamente pago de importação. Isto aí é por causa do quê? Porque existe um princípio chamado da não cumulatividade. O princípio da não cumulatividade é um princípio na qual procura fazer com que, na cadeia operacional das atividades das empresas, os tributos finais que vai para o consumo seja repartido entre todos os operadores de direito. Por exemplo, vamos dizer que um importador importe uma determinada mercadoria e custou para ele $100. Aí ele vende por 120. Daí a pouco o A vendeu para B por 120, o A comprou por 100, o B vendeu para C por $150, o outro vendeu por 200. Então, o que está querendo dizer na não cumulatividade é que o A que vendeu para o B por 120, pagou 100,
ele vai pagar pelo princípio de não cumulatividade, ele vai acreditar sobre 100 e vai pagar sobre 120. Então, no fundo, ele acaba pagando apenas sobre 20. Aquele que vendeu por 150 e pagou 120, ele vai acreditar sobre 120 e vai pagar sobre 150. Na prática, ele estará pagando somente sobre o acréscimo, que no caso seria 30, que é o lucro dele. Esse é o princípio da não cumulatividade, é para dividir de forma equitativa a margem de lucro que cada um teve para arcar com a proporcionalidade do tributo. Ainda nós temos, no terceiro item, ainda que os bens importados tenham sido objeto de penalidade de perdimento, se aplicada após sua liberação pela autoridade aduaneira, essa diferença é o que nós já acabamos de falar. Se for a granel, essa quebra então não será, no caso, levada em consideração. Continuando, fica suspenso o pagamento do IBS e da CBS incidentes na importação, enquanto os bens materiais estiverem submetidos ao regime aduaneiro, especial de trânsito aduaneiro, em qualquer de suas modalidades, observada a disciplina estabelecida pela legislação aduaneira. Isto porque, quando há o regime aduaneiro especial, de regime de trânsito, aí essas mercadorias, como já exposto, não estará sujeito à cobrança desses tributos. Por que razão? Porque, quando é o trânsito aduaneiro, ele simplesmente, o país aonde, o território aonde está passando esse produto, não vai ser consumido lá, não vai ser despejado no mercado comercial essa mercadoria. É como eu disse, por exemplo, Paraguai não tem, por exemplo, mar. Aí a mercadoria vai para o Paraguai via Brasil, via o Paraná. E assim muitos e muitos países não têm mar para poder chegar. Então chega no porto e aí como é que vai a mercadoria chegar lá? Tem que transitar pelo estado do Paraná. Neste caso, a mesma coisa vai ocorrer lá na região dos Andes, lá no Peru e outros países, que não tem, por exemplo, os países que não tiver mar, aí eles têm que transitar por outros países que têm saída para o mar. Essa operação se chama, então, regime aduaneiro especial de trânsito aduaneiro. Esse trânsito aduaneiro não há incidência e cobrança da CBS nem do IBS. Continuando. Fica suspenso o pagamento do IBS, tal da importação, enquanto os bens estiverem no regime aduaneiro especial de depósito. O que quer dizer isto? É o seguinte, a mercadoria chega em algum determinado local e existe o chamado depósito aduaneiro. Esse depósito é sob controle e acompanhamento legal da autoridade aduaneira, mas é montado uma empresa que faz esse depósito, esse entreposto. Enquanto ele estiver lá, e a legislação fala que ele tem um prazo, quem remeteu a mercadoria para fazer o despacho, enquanto ele estiver lá nesse depósito, dentro do prazo, aí não há o pagamento do imposto. Mas para poder despachar e essa mercadoria entrar no mercado interno nosso, aí essa empresa que vai liberar a mercadoria, naquele ato ele terá que pagar. Enquanto estiver em depósito, não será cobrado o tributo. Para o segundo, no caso de lojas francas, a suspensão de que trata o caput alcança tanto o bem importado quanto os bens adquiridos no mercado interno. O que quer dizer isso aí? Isso significa que, na chamada loja franca, a maioria de vocês que estão me ouvindo já deve ter visto nos aeroportos a chamada loja franca. As lojas francas são lojas especiais de produtos estrangeiros, produtos importados, em que lá eles adquirem aqueles produtos e justamente nas lojas francas está suspenso
o pagamento desse imposto, no caso em específico, é vendido assim para consumo, para o consumidor final. Então lá você compra as mercadorias importadas. É claro que essa loja franca tem que se habilitar para poder instalar sua empresa lá no aeroporto, né? E aí lá você compra as mercadorias importadas nessa loja franca sem o pagamento do imposto. Você vai pagar só o valor da mercadoria que você está adquirindo. O disposto no regime aduaneiro especial não vai se aplicar aos bens admitidos no regime aduaneiro especial de depósito alfandegado certificado. No parágrafo único, considera-se exportados, para efeitos inclusive imunes de IBS e CBS, os bens admitidos no regime aduaneiro especial de depósito alfandegado certificado nos termos do regulamento. Isto porque o regime aduaneiro especial de depósito alfandegado certificado já é uma outra figura em que esse tipo de importação através desse sistema chamado regime aduaneiro especial de depósito alfandegado certificado, ele goza do princípio da imunidade. É diferente do princípio da isenção. A imunidade ela é dada pela Constituição Federal, enquanto a isenção é por uma lei ordinária que em determinado instante se entende que deva dar a isenção para facilitar a introdução daquele produto no país, ou amanhã ele pode ser extinto, essa isenção, pode ser revogado e pode ser tributado em 1%, 5%, 10%, de acordo com a necessidade e de acordo com o controle fiscal. Continuando, dos regimes em torno de permanência temporária, fica suspenso o pagamento do IBS e da CBS incidentes da importação, enquanto os bens materiais estiverem submetidos a regime aduaneiro especial de permanência temporária no país ou de saída temporária do país, observada a disciplina estabelecida pela legislação aduaneira. O regulamento vai discriminar as espécies de regimes aduaneiros especiais de permanência temporária. Esta figura é interessante, é uma figura na qual, muitas vezes, no país, tanto pode ocorrer de entrar do estrangeiro para o Brasil, ou, no caso, o Brasil também poderá fazer essa exportação temporária. O que significa isso aí? Na verdade, se uma mercadoria, vamos dizer, chegar aqui para demonstração, então é feito, na verdade, o regime aduaneiro de permanência temporária. Então, uma empresa lá do Paraguai, da Argentina, vai fazer uma exposição mundial aqui e trazer os produtos dele. Então, nessa feira internacional, vai trazer várias mercadorias, vários produtos. É claro que isso tudo é controlado, a relação dos produtos, a quantidade, o tipo, o padrão, e é firmado documento, etc. É claro que se mudar o objetivo dela, será cobrado de quem é que assinou esse documento. Mas, em princípio, essa admissão temporária aí, essa permanência temporária, ela goza de não ser pago nada, não é cobrado nada, né? E é um regime especial. Então, o regulamento vai discriminar o que pode entrar para demonstração em feira, para demonstração desse produto, inclusive aqui no Brasil, da mesma maneira como, por exemplo, carro, vamos supor, no mercado interno. As concessionárias, por exemplo, concedem o direito de você sair com o carro, né, para fazer um tipo de teste, né? E aquele carro fica lá uma semana, 3, 4, 5 dias. E não há uma nota fiscal dizendo que é para teste, né, para experiência, tal, e coloca o nome da pessoa para quem foi, que ele pode ficar 1 ou 2 dias, né, só que a responsabilidade é da concessionária que cedeu e colocou o nome de fulano, né,
se esse carro depois desaparecer ou sumir e não tiver responsável, se tiver os tributos, tem que se pagar o tributo. Mas da mesma maneira, no comércio exterior, a mercadoria pode chegar aqui para demonstração, por exemplo, né? Então ele entra em regime de admissão temporária, ele entra aqui num regime aduaneiro especial, de permanência aqui temporária. Continuando, no caso de bens admitidos temporariamente no país para utilização econômica, a suspensão do pagamento do IBS e da CBS será parcial, devendo ser pago o IBS e a CBS proporcionalmente ao tempo de permanência dos bens no país. Isso aí, por quê? Porque muitas vezes ele entra aqui com a finalidade econômica, mas pode entrar, por exemplo, 1.000 peças, e aí vamos dizer que proporcionalmente acabe sendo utilizado aí, né, digamos assim, 300 peças. Então, haverá uma proporcionalidade de utilização econômica. Então, aí diz o parágrafo primeiro, que a proporcionalidade que se refere ao caput será obtida pela aplicação de percentual de 0,033 milésimos% relativo a cada dia compreendido no prazo de concessão do regime sobre o montante do IBS e da CBS originalmente devidos. Ele devia lá X, e aí, de acordo com o prazo de permanência, é cobrado, então, o tributo IBS e CBS. Na hipótese de pagamento após a data em que seria devidos, conforme disposto no inciso 2, que nós já falamos, do caput do artigo 62, o IBS e CBS serão corrigidos pela taxa Selic, calculados a partir da referida data. Então, tem uma data de referência, se não pago, e a partir dali, então, é corrigido pela Selic. A Selic, como todos sabem, ele é fixado, né, por períodos, né, anual, e aí esse percentual é calculado pro rata tempore pelo tempo que ele permaneceu. O disposto na hipótese acima não vai se aplicar até 31 de dezembro de 2040 aos bens destinados às atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural, cuja permanência no país seja de natureza temporária, constantes de relação especificada no regulamento. B. Aos bens destinados a atividades de transporte, movimentação, transferência, armazenamento ou regasificação de gás natural liquefeito, constantes de relação especificada em regulamento. E ainda 2. Até a data estabelecida pelo artigo 92A do ato da disposição constitucional transitória, aos bens importados temporariamente para utilização econômica por empresas que enquadrem nas disposições do Decreto-Lei 288, de 28 de fevereiro de 1967, durante o período de sua permanência na Zona Franca de Manaus, os quais serão submetidos ao regime de admissão temporária com suspensão total dos pagamentos dos tributos. Bom, o que tem que se esclarecer nesse ponto é que esse tema que nós abordamos, ele tem relação com questão de petróleo, questão de Zona Franca em Manaus, e é algo que se chama de interesse econômico. E, na verdade, a tributação de comércio exterior, ela tem uma natureza de caráter fiscal, e ela tem algo de interesse da nação. Então, quando houver alguma coisa que é de interesse da nação, liberar ou não cobrar determinado tipo de tributo, então é aplicado isso. E a Zona Franca em Manaus, por exemplo, goza deste privilégio desde o Decreto-Lei 288 de 1967. Do regime de aperfeiçoamento. Fica suspenso o pagamento do IBS e da CBS incidentes da importação, enquanto os bens materiais estiverem submetidos a regime aduaneiro especial de aperfeiçoamento, e também observada sempre a legislação que é disciplinada pela legislação da aduaneira. O regulamento vai discriminar sempre as espécies de regimes aduaneiros especiais de aperfeiçoamento. A suspensão de que
trato CAPT poderá alcançar tanto os bens importados quanto os bens adquiridos no mercado interno. No parágrafo 3º, nós temos que o regulamento estabelecerá os requisitos e condições para a admissão de bens adquiridos no mercado interno no regime aduaneiro especial de drawback na modalidade de suspensão. Bem, a expressão drawback é um tipo de atividade de comércio exterior em que a expressão drawback significa que é um retorno, né? Então, o que vai significar? Muitas vezes a mercadoria, por exemplo, o Brasil, muitas vezes uma empresa do Brasil importa algo num regime chamado drawback. Aí essa mercadoria chega aqui para aperfeiçoamento. O que significa? Aquela mercadoria chega aqui, é feito um ajuste técnico, é feito um trabalho, ela serve uma espécie de matéria-prima e aí é fabricado algum determinado tipo de produto. É como se fosse uma remessa para a industrialização. Nesse caso, depois que for feito esse trabalho de aperfeiçoamento em cima dessa matéria-prima, e ele acabar se transformando em uma outra espécie, um outro produto, esse produto tem que automaticamente voltar para a origem de quem encaminhou essa matéria-prima. Então vamos dizer que da Alemanha eu firmo um contrato de receber matéria-prima em drawback. Essa mercadoria chega na minha empresa, na minha fábrica, eu trabalho ele, fabrico, manufaturo, faço o que é necessário, que é minha responsabilidade, e vou devolver o produto transformado com aquela matéria-prima. Para onde? Para a Alemanha, para a mesma empresa que me mandou. Neste caso, vai ocasionar essa modalidade de suspensão chamada de drawback. Então, para ocorrer isto e eu satisfazer esse requisito de drawback, é necessário eu devolver a mercadoria transformada em algo que foi servir de matéria-prima, ou que veio lá do exterior, e devo devolver sob a forma de manufatura ou, enfim, de aplicação daquela matéria-prima. Continuando, os bens materiais submetidos ao regime aduaneiro especial de drawback, na modalidade de suspensão, que no todo ou em parte deixaram de ser empregados no processo produtivo de bens finais, conforme estabelecido no ato concessionário, ou que sejam empregados em desacordo com este, quando destinados para o mercado interno, no estado em que forem importados, ou adquiridos, ou ainda incorporados a referidos bens finais, fica sujeito ao pagamento de CBS e IBS, acrescido de juros e multa de mora. Bom, esse é o princípio que acabei de falar. Você tem que utilizar toda a matéria-prima, fabricar, usar tudo para o objeto final que veio para o Brasil. Mas se você usar só metade, ou não usar nada, e você querer pegar essa matéria-prima e colocar aqui no mercado, aqui no Brasil, ele veio suspenso, sem pagar imposto, sem nada. É evidente que, constatado que essa mercadoria não voltou para o exterior, ele será cobrado multa, juro e todos os tributos incidentes sobre essa matéria-prima que foi submetido ao drawback. Não haverá qualquer tratamento tributário diferenciado relativo ao IBS e CBS a ser aplicado para os bens materiais submetidos à modalidade de isenção e restituição do regime tal. Então, na verdade, se cumprir, não tem que pagar nada. Se não cumprir, tem que pagar, né? No caso de os bens nacionais ou nacionalizados terem saído temporariamente do país para serem submetidos à operação de transformação, elaboração, beneficiamento ou montagem, ou ainda a processo de conserto, reparo ou restauração, IBS e a CBS devido ao retorno dos bens ao país será calculado. O chamado bens nacionais ou nacionalizados, primeiro há uma diferença entre nacionais ou nacionalizado, né? Os nacionais são os bens cuja origem é aqui do país, né? Nacionalizados são bens de outros países
e que, através de atos próprios, né, do próprio governo, foi transformado e nacionalizado. Então, aquele produto acaba sendo nacionalizado. Mas esses produtos ele pode sair do Brasil para ir para um outro país para ser beneficiado, para servir de montagem, né? Para consertar, para transformar, né? Para um aperfeiçoamento, restauração, etc. Bom, ele estará suspenso a cobrança do imposto desde que comprove que saiu e voltou. Mas se ele sair e não voltar, quem despachou essa mercadoria também, aí ele vai ter que pagar os impostos, porque ele está, na verdade, utilizando de um subterfúgio, de um regime temporário, mandando essa mercadoria para o exterior e depois não retorna para o Brasil, né? Então, nesse caso, terá que ser cobrado. Sobre a diferença entre os valores, né, do IBS e CBS, que incidi sobre operação de transformação, beneficiamento, enfim, todas as operações nós falamos, né? Sobre os bens, aí nesse caso já é uma exportação temporária, né? Se então tiver que mandar tal, tem que cobrar o imposto sobre ele. Sobre os valores dos bens e serviços empregados no processo de conserto, reparo, restauração também. O regulamento vai estabelecer outras operações de industrialização que se aplica o disposto no caput. Isso ocorre muito, tanto o drawback, que é o produto, a matéria-prima do exterior para o Brasil, como do Brasil pode mandar matéria-prima para o exterior, para uma fábrica, uma empresa, né, para fazer esse tipo de transformação. Isto por quê? Lá naquele país, às vezes, tem a tecnologia, os equipamentos, a máquina, aqui no Brasil não tem. E também pode ser que tenha matéria-prima em excesso lá num país e aqui pode ser transformado em alguma outra mercadoria. Então, tanto vice-versa, ida e volta, né? Nós temos o drawback quando vem a mercadoria do exterior aqui, a matéria-prima, e temos o contrário quando nós mandamos como se fosse matéria-prima para o exterior para ser industrializado. Continuando, do regime aduaneiro especial aplicável ao setor de petróleo, chamado petróleo e gás, chamado REPETRO. Observada a disciplina estabelecida pela legislação aduaneira, fica suspenso o pagamento do IBS e da CBS na seguinte operação: importação de bem destinado à atividade de exploração, de desenvolvimento e de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarburetos fluidos, prevista na legislação específica, cuja permanência no país seja de natureza temporária, constante de relação especificada no regulamento, também chamado REPETRO temporário. Esse também é um regime aduaneiro especial. No terceiro item, nós temos também a importação de bens constantes de uma relação especificada no regulamento, cuja permanência no país seja definitiva e que seja destinada às atividades que se refere ao inciso 1, que é o REPETRO permanente. Nós temos o REPETRO permanente e o REPETRO temporário. Quarto, importação ou aquisição no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem para serem utilizados integralmente no processo produtivo de produto final a ser fornecido à empresa que o destine às atividades a que se refere o inciso 1, que é o REPETRO industrialização. O quinto item, que é a aquisição de produto final, a que se refere o inciso 4, que é o REPETRO nacional, e sexto item, importação ou aquisição no mercado interno de bens e também constantes dessa relação especificada no regulamento para conversão ou construção de outros bens no país, contratada por empresa sediada no exterior, cujo produto final deverá ser destinado às atividades a que se refere o inciso 1. Esse REPETRO é chamado também de REPETRO de entreposto,
porque ele serve de canal para atingir esta finalidade de Repetro. Continuando, no parágrafo 1º, nós temos que fica vedada essa suspensão prevista no inciso 3 do caput deste artigo para importação de embarcações destinadas à navegação de cabotagem e à navegação interior de percurso nacional, bem como a navegação de apoio portuário e a navegação de apoio marítimo nos termos da legislação específica. Isto porque, se não vai se utilizar aquilo que está falando para transporte, etc., do petróleo, e também estender, entende, para a aquisição de embarcações. As embarcações para apoio para tudo isso não está beneficiado por essa suspensão temporária de tributo. Parágrafo 2º. A suspensão do pagamento do IBS e da CBS, prevista no inciso 3 do caput, converte-se em alíquota zero após decorridos 5 anos contado da data de registro da declaração de importação. O que quer dizer esse parágrafo 2º aí, em específico? Porque quando você importa sujeito ou submetido a uma suspensão do pagamento, ele não está nem isento, ele não é imune, ele não está consumado que não vai pagar nada. Ele está suspenso, na verdade, o pagamento só. Aí precisa ter alguns requisitos que defina legalmente, porque esse produto vai ficar a vida inteira, chegou e não vai ser cobrado nada, ou vai ser cobrado, e também o governo tem um prazo para poder examinar se não foi utilizado indevidamente. Por isso que tem que fixar um prazo. Esse prazo é da data de registro de declaração de importação, que veio nesta condição de suspensão do pagamento, aí se decorrer 5 anos, ela converte-se em alíquota zero. O que significa? É que esse produto entrou, em termos de tributação estava suspenso o pagamento, mas depois de passar 5 anos, ele tem a faculdade de transformar aquela importação em alíquota zero, quer dizer, você vai multiplicar o valor daquelas mercadorias por zero, vai dar zero. Então, a partir daí, se transforma em alíquota zero e também está regularizada esta importação. Continuando, o beneficiário que realizar a importação com suspensão de pagamento nos termos do inciso 3 do caput e não destinar os bens na forma ali prevista, no prazo de 3 anos, contado da data de registro de declaração de importação, fica obrigado a recolher o IBS e a CBS, não pago em decorrência. Aí que está. Veja bem, essa mercadoria entra para o Brasil e ele precisa de 5 anos, mas tem que provar que foi utilizado para o fim que se destinava. Agora, ele tem 3 anos para comprovar que foi utilizado para o benefício que ele cumpriu, o objetivo que ele importou. Se ele não provar nesses 3 anos, aí não adianta ele falar que ele vai, antes dos 5 anos, destinar para isso. Ele tem que provar nos próximos 3 anos que está utilizando para o fim a que foi destinado. Senão, será cobrado normalmente o imposto juntamente com juros, taxa Selic, né, e todos os impostos e a multa também. Parágrafo 4º. Fica também suspenso o pagamento do IBS e da CBS na importação ou na aquisição de bens no mercado interno por empresa denominada fabricante intermediário para industrialização. Esse caso aqui é quando você vai fazer um produto bem sofisticado tal, mas no meio do caminho tem que haver uma intermediação de uma outra empresa, outra indústria fazer uma parte. Esse trabalho aí, então, fica suspenso também quando essa matéria-prima, né, é, chegar e passar para que esse produto intermediário que vai servir para a fabricação do produto final. Parágrafo 5º.
efetivado o fornecimento do produto final, as suspensões de que trata o inciso 4º do caput e o parágrafo 4º converte-se em alíquota zero. Também é a mesma situação. Nesse caso, o produto intermediário provou que fabricou aquilo lá e forneceu para quem vai fazer o produto final, então já está atendido a parte da matéria-prima que usou para o produto intermediário. Parágrafo 6º. Efetivada a destinação do produto final, a suspensão de que trata o inciso 5 do caput converte-se em alíquota zero. Então, da mesma maneira, aqui depende, na verdade, do grau de utilização, da destinação. Então, se realmente cumpriu a determinação que é fabricar isso ou aquilo, ou produto intermediário ou produto final, elas vão converter-se em alíquota zero e, naturalmente, não vai ter mais nenhuma tributação. No parágrafo 7º, o beneficiário que realizar a aquisição no mercado interno com suspensão do pagamento nos termos do inciso 5 do caput e não destinar o bem da atividade no prazo de 3 anos. É a mesma coisa do anterior. Em 3 anos, se ele não comprovar que ele destinou e utilizou para o fim, porque foi obtida a suspensão, ele terá que pagar esse imposto com multa, juro, né, taxa Selic e assim diante, né? Parágrafo 8º. A suspensão do IBS e CBS prevista no caput somente se aplicarão aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2040. Este é o tema que nós tínhamos para apresentar para vocês. Nós esperamos que essa matéria tenha sido muito útil para vocês. Nós esperamos também que esses temas tenham sido útil, ou seja útil doravante para todos os espectadores que assim utilizarem. Eu peço que vocês enviem um like para nós continuarmos aqui na Yamazaki Consultoria, prestando esse serviço aqui relevante para a comunidade, e convidamos todos vocês para o próximo tema que nós vamos continuar a respeito de reforma tributária para o nosso Brasil e outros temas muito relevantes que servem para todos os empresários em geral e, acima de tudo, a todos os operadores do direito. Agradeço a sua atenção e o convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos vocês.